o tratamento da esquizofrenia, então, como é feito? A gente diagnosticou, excluiu causas orgânicas, sabe o curso e o prognóstico da doença, como a gente vai fazer o tratamento deles? O tratamento é feito com antipsicóticos, medicações antipsicóticas e estratégias psicossociais. Os antipsicóticos, a gente tem os antipsicóticos típicos e atípicos, a gente vai ver sobre eles na aula de antipsicóticos. Essas medicações podem demorar de 3 a 8 semanas para produzir algum efeito, para iniciar o efeito dela, né? Então, assim como os antidepressivos, os estabilizadores de humor, as medicações em psiquiatria geral, demora um tempo para fazer o efeito que a gente espera, tá? Então, se está demorando, o que eu faço se o paciente tiver um episódio psicótico agudo? Estou aqui no pronto-socorro, chegou um paciente com psicose, agressivo, agitado. O que eu vou fazer? Medicação injetável, intramuscular, até iniciar a medicação VO e essa medicação fazer efeito, tá? Existem também antipsicóticos de depósito, que aí depois que o paciente já começou o tratamento, isso aumenta a adesão dele ao tratamento, em vez de precisar tomar um comprimido todos os dias, ele toma uma medicação de depósito uma vez por mês, por exemplo. Hoje a gente tem até uma vez a cada 3 meses, tá? E a gente vai sempre pensar se o tratamento vai ser ambulatorial ou hospitalar. E a gente vai saber se vai hospitalizar esse paciente, internar esse paciente. Quando houver indicação de internação, né, que a gente já viu, vale para todos os transtornos psiquiátricos, risco para a própria pessoa, risco para outra pessoa, ou seja, risco de suicídio, risco de homicídio, risco de agressividade, né, risco de violência com outra pessoa ou com a própria pessoa, quando há uma negligência com o autocuidado, tá? Com a higiene, quando não há suporte social. Então, todas aquelas indicações para internação que a gente já viu. A internação sempre deve ser de curta duração, tá? O suficiente para tirar o paciente da crise e fazer a manutenção do tratamento em casa ou em sociedade, tá? Porque essa internação tem como fim proteção do paciente, proteger o paciente, né? É a fim de proteger o paciente e não de excluir o paciente como era antigamente. Esse paciente era colocado no hospício e lá ficava pro resto da vida. Hoje, a nossa intenção, o nosso objetivo, é tirar o paciente da crise com curta duração e depois ele voltar para a sociedade ambulatorial, ok? Aqui no próximo slide estão alguns exemplos de medicações antipsicóticas, né, típicas e atípicas, uma das mais usadas, com as suas doses usuais. Lembrando que a menor dose antipsicótica e a maior dose recomendada. Tá ok? A gente vai falar mais sobre isso na aula de antipsicóticos. Então tá, já entendi que a gente faz tratamento medicamentoso e estratégias psicossociais. Então, quais são essas estratégias? Psicoterapia, treinamento de habilidades sociais, terapia ocupacional, desenvolver habilidade de comunicação interpessoal, né? O objetivo é capacitar esses indivíduos a desenvolver habilidades, né? Tanto sociais, vocacionais, para ter uma vida independente, para eles conseguirem ser independentes, tá? E isso geralmente pode ser feito em quais ambientes? Nos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, nos hospitais dia, em residências terapêuticas ou nos ambulatórios. Ok? Aqui a gente vê alguns outros transtornos psiquiátricos, tá? A gente vai... transtornos psicóticos. O transtorno psicótico breve. O transtorno psicótico breve é quando o paciente tem uma psicose, né, delírio, alucinação ou discurso desorganizado, e ele dura mais que um dia, mais menos que um mês. Lembrem-se que a esquizofrenia precisava ser de no mínimo um mês, esses episódios, e ter esse prejuízo por no mínimo 6 meses, tá? O psicótico breve, ele difere em duração, porque ele é menor do que um mês desses sintomas. Geralmente, sintomas se resolvem de forma rápida e espontânea, e a gente sempre deve o transtorno é idêntico à esquizofrenia, mas a diferença é que tem uma duração
diferença para o psicótico breve é que dura mais de um mês, e a diferença da esquizofrenia, que dura no mínimo 6 meses, o esquizofreniforme dura menos que 6 meses. Tá? Então, o psicótico breve dura um mês no máximo, esquizofreniforme 6 meses no máximo, e a esquizofrenia 6 meses no mínimo. Ok? No esquizofreniforme, costuma também ter uma resposta rápida aos antipsicóticos. Muitas vezes esses diagnósticos vão ser feitos de maneira retrógrada, né? A gente está vendo o paciente hoje e vai pesquisar o que aconteceu com ele antes, porque se a gente recebe um paciente psicótico, a gente não sabe como vai ser a evolução, né? Então, às vezes a gente não consegue dar esse diagnóstico antes. Então, muitas vezes em psiquiatria, o diagnóstico vai ser de forma evolutiva, tá? A gente precisa de uma história, de uma evolução para conseguir dar esse diagnóstico, justamente por conta dessa duração dos sintomas, ok? O transtorno delirante persistente é um transtorno que tem, principalmente, ele é caracterizado como sintoma principal o delírio, tá? Esse delírio ele deve estar presente por, no mínimo, um mês. Difere da esquizofrenia por quê? Porque no delirante persistente, não há alucinação tão proeminente. Pode haver alucinação, tá, gente? Mas ela não é tão proeminente. E ela também não tem embotamento afetivo, sabe? O afeto do paciente com transtorno delirante persistente, ele é preservado. É um paciente afetuoso, é um paciente que tem família, muitas vezes, tá? A idade média de início é de 40 anos, são pacientes geralmente desconfiados, hipervigilantes, suspicazes, né? Mas que tem uma personalidade intacta ou com comprometimento mínimo da personalidade do funcionamento. Então, o paciente que está com delírio, tá? Esse delírio é sistematizado, um delírio às vezes fixo, tá? E que tem o afeto e o funcionamento muitas vezes preservado, tá? Então é isso que difere principalmente da esquizofrenia, é em questão do afeto e do funcionamento, ok? É um transtorno crônico sem remissões, tá, gente? Tem um tratamento dificílimo. Um dos antipsicóticos mais indicados é a pimosida em doses baixas, mas é um tratamento assim difícil. O paciente costuma manter o delírio. O que acontece é que ele consegue lidar melhor com isso. Aquilo fica menos importante, sabe? Na vida dele, com a medicação. Mas é um transtorno difícil de controlar, de tratar, tá? Porque também o paciente, às vezes, na maioria das vezes, não quer tomar medicação, né? Porque não tem um mínimo de consciência de morbidade, tá? Ele não tem crítica, mas consegue manter o seu funcionamento, ok? E o seu afeto, que é importante nisso, a gente falar, a gente perceber. Era conhecido antigamente como paranoia e parafrenia. Então, as paranoias, as parafrenias, chamadas antigamente, estão englobadas dentro do transtorno delirante persistente. Aqui estão os critérios diagnósticos, tá? Vocês vão ler. Transtorno esquizoafetivo, o que é isso? São sintomas quando o paciente tem sintomas afetivos e esquizofrênicos igualmente proeminentes. Então, ele tem critério, apresenta critério tanto para o episódio maníaco ou um episódio depressivo e critérios para esquizofrenia, tá? E aí o tratamento desse paciente, ele é feito com antidepressivo, estabilizador do humor e antipsicótico, que engloba todas essas esferas de sintomas, tá ok? Aí vocês podem ler também os critérios para esse transtorno. Transtorno psicótico induzido por substância. A gente sabe, né, que várias substâncias podem induzir psicose, então é quando tem delírios e alucinações que desenvolvem durante ou logo após a intoxicação por uma substância. Então, a gente vai saber se a psicose é induzida por uma substância, se ela surge durante o uso dessa substância ou ainda está presente logo depois do uso. Agora, se tem muito tempo que usou ou já fez uso uma vez ou outra e o paciente continua com essa psicose, aí ela já não é mais induzida por substância. Aí a gente vai ter que caracterizar em qual dos transtornos psicóticos ela está, tá? Então, é só durante ou logo após o uso, o efeito dessas substâncias. Ok?
E aí a gente tem esses critérios de exclusão, né? De delírio, por outro transtorno psicótico, e a perturbação também causa sofrimento significativo. Tá ok? E aí o tratamento a gente tira essa substância, né? Tira a causa base e pode usar por um período um antipsicótico também. Tá ok? Geralmente, substâncias que causam esse transtorno, causam psicose, cocaína, maconha, corticoide, como a gente viu, eu já vi paciente em uso de corticoide em altas doses desenvolver psicose, tá? E aí a gente deve fazer diagnóstico diferencial também com psicose lúpica, que a psicose lúpica a gente trata com corticoide, né? E se for já uma psicose pelo corticoide, a gente diminui a dosagem dessa medicação e sempre com um antipsicótico como uma alternativa para conter esses sintomas. Ok? E tem transtorno psicótico devido a outra condição médica, que aí são as condições médicas que desencadeiam a psicose. As alucinações e os delírios geralmente são os mais preeminentes, então tem mais sintomas positivos, tá? A evidência da história, exame físico, achados laboratoriais dessa perturbação é consequência fisiopatológica direta, né? Então, essa doença, essa condição clínica, ela pode desencadear a psicose. Então, isso tem que estar bem associado, tá? Não é mais bem explicado por o transtorno mental, a gente também exclui delírio. A perturbação também causa sofrimento significativo. Alguns exemplos: transtorno psicótico devido a uma neoplasia pulmonar maligna, devido à doença de Alzheimer, devido a uma neurotoxoplasmose, tá? Então a gente deve fazer esse diagnóstico. Conclusão: existem diversos tipos, né, de transtornos psicóticos, como a gente viu. Então, ter delírio ou alucinação não é igual a esquizofrenia. Ter delírio ou alucinação é igual a ter psicose. E aí a gente tem diversas causas de psicose, tá? Que a gente precisa investigar para saber qual é a causa dessa psicose. Esquizofrenia também não é igual a delírio e alucinação, tá? A gente viu que esquizofrenia tem outros sintomas que caracterizam a doença, tá? Principalmente os outros sintomas são sintomas negativos. O delírio e a alucinação são apenas os sintomas positivos da esquizofrenia. A esquizofrenia tem outros sintomas, ok? Então, nem delírio e alucinação é igual a esquizofrenia e esquizofrenia também não é igual a delírio e alucinação. O diagnóstico ele é fenomenológico e o tratamento é feito com antipsicóticos principalmente. Ok, pessoal? Obrigada, até a próxima.